Olá, meus irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma semana tranquila, né? A semana passou. Estamos aí já quase findando mais uma semana, né? Hoje é quarta-feira, mas estamos com Jesus, né? Na presença do Pai. E eu vim trazer para vocês aqui o capítulo de número 6 de 1 Timóteo, onde Paulo, ele continua falando com o amigo Timóteo, falando como ele deveria agir, né? E aqui nós hoje vamos falar sobre os servos. Precisamos falar sobre o que é servo. São aqueles que servem a casa do Senhor. São pessoas determinadas que decidiram estar com o Pai, estar na presença do Pai. Então o apóstolo Paulo, ele declara para o amigo, né, para coisas como, por exemplo, para que o amigo tenha piedade das pessoas, né, para que o amigo tenha misericórdia. Então ele dá um novo conceito para Timóteo. Então eu vou ler para vocês e gostaria muito que vocês prestassem atenção, tá certo? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, sempre que Deus me dá uma oportunidade, uma condição, eu estou aqui para trazer essa palavra tão agradável que é a palavra do Senhor Jesus, não é mesmo? Já estou com minha Bíblia aqui na mão, né? Eu vou falar sobre o capítulo de número 6, espero que vocês prestem atenção, aqueles que realmente têm interesse em querer aprender um pouco mais do Senhor Jesus, tá certo? Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha toda. Já estará escrito, é rápido, fácil e bem prático, tá certo? E convida também uma pessoa para participar do canal aqui com a gente. Espero que você esteja gostando, né, do que eu trago aqui, que tudo que eu trago aqui nada mais é do que a palavra do Senhor Jesus e os ensinamentos, né? Porque o Senhor Jesus, ele coloca coisas no nosso coração para a gente, então, distribuir isso, né? Falar para as pessoas quanto o Evangelho, ou seja, levar a mensagem salvífica para as pessoas, né? Levar uma mensagem de justiça, uma mensagem de amor, né? Uma mensagem de satisfação de estar sempre buscando no nosso Pai o que é agradável, né? O que é bom, né? Que é Ele que traz tudo de bom para a gente, né? Então nós precisamos nos esforçar para estar cada vez mais na presença do Senhor Jesus. Espero que você esteja prestando atenção e que você guarde no seu coração tudo aquilo que é bom, né? E que muitas coisas estão por vir ainda, muitas coisas boas. Eu creio nisso, que o Senhor Jesus nos trará muitas coisas boas. Mas para isso é preciso honrar o Pai. Honre o Pai para que Ele possa te honrar, tá certo? Quando nós honramos o Pai certamente nos honra. É preciso ter amor, ter gratidão, né? E ter compaixão também pelo próximo, tá certo? Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Ele sempre em primeiro lugar. Não sei se vocês lembram da história de Maria, né? Maria e Marta. Maria, dentre as duas, uma deu prioridade a cuidar da casa, a outra já deu prioridade mais a ficar com o Pai, ouvindo ali os ensinamentos, né? Mas o Senhor Jesus não abandonou nem Marta e nem Maria, muito pelo contrário. Ele disse que ficasse calma, que para Marta ficar calma, né, se tranquilizasse e que tudo iria se fazer bem. Não dessa forma que eu estou falando, tá, gente? Mas eu creio que vocês já conhecem a história de Marta e Maria. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque a história não é Marta e Maria, mas sim quando todos nós, né, que somos temente ao Senhor, todos nós servimos ao Pai, servimos ao nosso Deus. E Ele nos dá livre-arbítrio, né, a liberdade para você escolher se você quer servi-lo ou se você quer tomar outro caminho. Aí vai de cada pessoa, né? Porque Deus, Ele te dá essa condição de decisão, né? Você decide o que você quer e aí, de acordo com o que você decide o que você quer, Deus então
prepara você para tal coisa daquilo que você decidiu, certo? Então Deus faz de você aquilo que Ele quer, né? Que foi dito, né? Foi pelo que você decidiu, tá certo? Então preste atenção. Eu vou ler aqui o capítulo de número 6 e também leio algumas explicações que está aqui, né, na Bíblia. Na minha Bíblia vem algumas coisas e também vou falando alguma coisa. Espero que você esteja atento, preste atenção no que eu venho trazer aqui, que tudo que eu trago aqui é com o maior carinho, com o maior amor para vocês, tá? Espero que vocês gostem e não esqueça de dar o like, né? Dá um like aí, não custa nada você apertar aí numa mãozinha, aperta aí nessa mãozinha, né? E compartilha. Compartilha também para alguém ou convida alguém para participar dessa nossa sala tão abençoada aqui, tá certo? Essa sala é nossa, não é só minha. Essa sala é tão abençoada que o Senhor Jesus é daqui que ele me direciona aos passos dele, né? E é assim que ele vai direcionar você a seguirmos os passos de Jesus, tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler aqui o capítulo de número 6, no versículo 1, diz assim, ó: Todos os servos que estão debaixo do jugo estimam seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Ou seja, você que tem irmãos, né, irmãos que são servos do Senhor, né, às vezes você chega na sua igreja, né, onde você frequenta, na sua congregação, e ali tem um irmão, né, um irmão bacana ali, e às vezes você nem dá atenção para ele. É necessário dar atenção para esse amigo, né, conversar um pouco, né, saber, não entrar na vida da pessoa, você entende? Mas às vezes a pessoa está precisando de um carinho que eu digo um abraço amigo, um aperto de mão, um sorriso que você der para essa pessoa já vai fazer um bem para essa pessoa. Você, de uma certa forma, você está ensinando a essa pessoa a ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa que gosta de estar na presença do Pai, de conversar com alguém, né, que se sente bem, que é um prazer aquela pessoa estar ali junto, para que todos sirvam ao Pai junto, né, para que todos sirvam a Deus ali, né, todos clamem, todos busquem oração, todos louvem e todos agradecem, né, e não esquecendo de honrar sempre o Pai, devemos honrar sempre o nosso Pai. E aí diz mais assim, ó, no versículo de número 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins e suspeitas. Ou seja, mantenha-se uma pessoa honesta, justa, amiga, né? Nada de ficar com cochicho, né? Tem pessoas que tá na igreja, tá olhando fulano lá, falando do outro lá, né? Isso não se faz, né? Toma conta de si próprio e preste atenção na voz de Deus, né? Aquilo que o pregador vem trazendo. Olhe para frente, olhe para a direção de Deus, não para ficar tomando conta da vida do seu irmão que está ali também, que foi ali porque está precisando ouvir a palavra do Senhor. E aí sim, depois que terminar ali a reunião, né, na igreja, né, e tudo, aí você vai cumprimentar, quando você chega, você já cumprimenta, né? Na saída, então, depois da pregação, você também vai cumprimentar o seu irmão, desejando a ele um dia abençoado, uma tarde, uma noite abençoada, e que
no próximo estarão todos juntos de novo em busca da presença, de ouvir a voz do Senhor Jesus, né? E aqui diz também assim, ó, preserva as contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Então, entenda aqui que ele está falando de homens corruptos, né? Ele estava falando que, primeiro ele veio falando que ele diz que o Pai é Senhor, né? Que o nosso Pai é o nosso Senhor, o nosso Deus. Porém, isso não era uma desculpa, né? Assim, para que a pessoa deixasse de cumprimentar um amigo, de falar com um outro, de ajudar alguma coisa na congregação, né? Ou faltar com respeito com aquela pessoa que está ali, né? Ou ser uma pessoa desobediente. Eu tô falando assim, espero que você esteja entendendo, né? Tô bem salteando bastante, mas de modo que você entenda, né? Não pode se afastar daquilo que você se propôs a ir buscar, né? Que é ouvir a palavra do Senhor para que você venha se fortalecer. E só que ele vem falando aqui nesse versículo de número 5, ele vem falando sobre as perversas contendas de homens corruptos. Ele vem falando dos falsos mestres, né? Tem pessoas que vai conversar com você e de repente começa a falar de assuntos, né, falsos, né, em relação ao mestre, de coisas falsas que não tem nada a ver com a palavra do Senhor Jesus. Em vez de estar ali se ligando, né, falando de Deus, buscando em oração, às vezes está falando de coisas que não é verdade, né? Então ele estava falando sobre isso, sobre corrupção, sobre pessoas pessoas que negam, tem pessoas que estão na igreja, mas não aceitam a palavra, né? São pessoas que são também gananciosas. Quando fala em corrupção, está falando em ganância, né? Quer tudo só para ela, quer, por exemplo, quer que a atenção seja só dela, né? O dele, o modo de dizer aqui. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou falando, mas não deixe que a ganância cause em você uma divisão, né? Não pode haver uma divisão. A igreja em si, ela tem que ser unida, né? Todos unidos. Não pode haver divisão. Por exemplo, porque quero, por exemplo, às vezes é chamado para dar uma palavra lá na frente, aí o outro já toma a sua frente, né? Não aceita, né? É mais ganancioso, vai na sua frente, né? Ou é convidado para participar de um canto, né? Todos cantarem ali, o outro já fica aborrecido porque chamou fulano, não me chamou. Não pense nisso, tá? Isso significa não tome a frente do seu irmão, não seja uma pessoa gananciosa, nem desobediente, tá? Respeite a oportunidade de cada um. Deus dá oportunidade para todos, tá certo? Espero que você esteja entendendo nesse caso aqui de corrupção, tá certo? Estou falando no caso no caso de dinheiro e também no caso, né, há esses casos, né, entre irmãos, não só dentro da igreja, mas como fora também, diante da sociedade. Há muitas coisas assim que levam a direcionamentos errados. E esses direcionamentos só vai te levar ao sofrimento, entende? Então, ele fala aqui também, aqui no versículo de número 6, fala assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto, e que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Não, ou seja, aqui está falando sobre corrupção ainda e sobre uma pessoa que só pensa em riqueza, só quer
só pensa em bens materiais, só pensa em coisas que acha que adquirindo muitos bens, muitas coisas, você é melhor que o outro, né? Então, tem pessoas que se entregam a esse tipo de coisa e acaba sendo uma pessoa corrupta, né? Quer sempre dizer que é melhor que o outro e acaba fazendo coisas erradas, né? Acumulando bens materiais na vida e não tem piedade do próximo, não pensa no outro. Se puder matar o outro, até mata. Você entende? Se puder fazer um mal, desejar um mal para o outro por causa de uma posição ou por causa de dinheiro, até faz. Tem pessoas assim, né? São pessoas que não carregam consigo a piedade, a generosidade, né? A misericórdia, o amor ao próximo, o amor a Cristo. São pessoas que levam, botam o dinheiro, a sua vontade, a vontade da carne na frente, né, do amor de Cristo. Coloca, por exemplo, tem muito amor ao dinheiro, tem muito amor ao sucesso, a uma posição, você entende? Então, espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. É necessário pensar bem nisso. E aí diz mais aqui no versículo de número 9 assim, ó. Mas os que querem ser ricos, eu já li isso, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, muitos deixam a fé, deixam de ajudar o irmão, deixam de fazer as coisas na igreja, né? De ajudar na igreja, porque querem, pensam mais em dinheiro ou numa posição. Você entende o que eu estou falando? Então, eu estou sendo bem rápida e sucinta aqui, porque não estou sendo muito detalhista não, mas eu creio que você é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente e está entendendo o que eu estou falando, né? Então, aqui diz o seguinte aqui, ó, no versículo de número 10 fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé. E é verdade, não é mesmo? Muitos se desviam da fé. Então, o dinheiro, ele pode até ser excelente, né, para o servo, né? O dinheiro faz parte da nossa vida. Nós precisamos do dinheiro para muitas e muitas coisas. Mas não podemos dedicar o nosso amor ao dinheiro. Não, o nosso amor tem que estar em Cristo em primeiro lugar, nas coisas relacionadas à igreja, né? A palavra de Deus, ao evangelho. Você entende o que eu falo? Não se deixe levar por isso. Aqui diz assim, ó, o nascido de Deus não coloca nada nem ninguém acima do seu Senhor. Você entendeu o que eu estou falando? Só Ele é o primeiro na sua vida. Ou seja, Jesus é o primeiro, né? Consequentemente, nada lhe faltará, pois Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Você entendeu? Eu fui bem sucinta, bem rápida no que estava falando, né? Não precisei esmiuçar muito, porque eu sei que você é uma pessoa que tem entendimento quanto a isso. E aí diz mais aqui, ó, no versículo de número 11, diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência e a mansidão. Você entende isso? Milita a boa milícia da fé. Você entende? Toma posse, está escrito, estou lendo, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica e de Cristo Jesus, que diante do Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. E aí diz mais, versículo 14, que guardas estes mandamentos sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imoralidade
e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre, sempre eterno. Amém? É isso que ele diz aqui. E lá no versículo de número 17 diz assim, quanto aos ricos, presta atenção nisso, olha, manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus nos dá tudo, né? Ele te dá desde o seu salário até o teu chinelo para você ter. A tua comida, a sua alimentação, né? A saúde que Ele te dá, a capacidade de você executar funções, de fazer coisas, né? Então Deus, Ele é pleno, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Ainda diz aqui, ó, que façam bem, enriqueçam em boas obras, ou seja, ajude ao próximo, seja uma pessoa boa, faça coisas, enriqueça em boas obras, repartam da boa mente, ou seja, passe coisas boas para o próximo, seja uma pessoa comunicativa, né? Que gosta de ajudar o próximo, que gosta de levar uma palavra amiga, né? Às vezes a pessoa só precisa ouvir uma palavra amiga, às vezes precisa só de um sorriso, ou um abraço, ou um aperto de mão, como eu falei para vocês ainda agora, tá certo? E aí diz mais aqui, ó, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviarão da fé. A graça seja contigo. Ou seja, aqui ele escreveu essas coisas todas, ensinando ao amigo Timóteo como que ele deveria agir, o que ele deveria fazer, né? Que ele deveria se posicionar em relação a estar na presença do Pai, estar com Cristo Jesus, tá certo? Então ele fala sobre guarda o depósito, ou guarda Jesus no seu coração, né? Guarda tudo quanto Deus botou para você. Quando ele fala isso, ao término dessa epístola dele, ele está falando do grande tesouro que é Deus, do grande tesouro que é Jesus, o Altíssimo, nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo faz pela gente. Você entende o que eu falo? Então, ele está falando aqui porque Deus confiou a ele, a Timóteo, né? Confiou a Timóteo, que é um servo do Senhor, todos, como nós aqui somos todos servos do Senhor, ele confiou então a que ele guardasse o Espírito Santo, não se desviasse, mas guardasse o Espírito Santo e todo o conhecimento da palavra, o conhecimento da palavra de Deus que é agradável, ela é sempre boa e agradável, não é mesmo? Então, ele fala sobre isso, do conhecimento da palavra e o privilégio que Paulo tinha, né, naquela época. E voltando para os nossos dias, olha o privilégio que nós temos, né? Olha, a vida que aquele povo vivia antes e a vida que nós temos hoje, né? Então devemos ser gratos e saber, poxa, esse Senhor é maravilhoso, Ele é tudo de bom que nós precisamos, esse Deus. Embora a gente às vezes fica, né, como um carro sem combustível, não é mesmo? O carro começa, o combustível começa a diminuir, a gente vai, né, caindo, relaxando, né? Mas quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando a gente ouve a palavra, aquilo vai nos fortalecendo e a gente começa a caminhar. E a gente vai caminhando e vai se fortalecendo, porque estamos ali ouvindo a palavra, nos enchendo, né, da graça do Senhor Jesus. Por isso Paulo fala isso, guarda o depósito, né? Ou seja, guarda no seu coração a tamanha confiança e a honra que Deus
deu a ele, né? Deus o honrou, por isso Timóteo precisava honrar a Deus. Quando eu falo, por isso, quando Deus nos honra em muitas coisas, né? Ele nunca nos deixa faltar nada, absolutamente nada. Você pode passar a dificuldade que for, mas Ele não deixa você sem nada. Sempre há uma coisa para substituir aquela, né? Sempre há alguém, um anjo, uma pessoa encaminhada pelo Senhor para te ajudar. Então, seja uma pessoa que sabe ser generosa com o próximo. Seja uma pessoa que entende que a outra pessoa também precisa, né, de proteção, de ajuda, né? Que às vezes a outra pessoa está vulnerável, né? Está precisando assim de uma palavra amiga, de um abraço, de um aperto de mão, né? Às vezes não é só dinheiro não é tudo, não é riqueza que vai te levar a você, como é que eu vou falar? Quero dizer, não ponha só os seus pensamentos em riqueza. Tá certo que nós precisamos, né? Nós gostamos de conforto, né? Nós queremos conforto, mas nós não podemos esquecer de colocar em primeiro lugar o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Você entende o que eu falo? É preciso que a gente coloque sempre o Senhor em primeiro lugar, né? Não podemos deixar o dinheiro tomar conta do seu ser. Você ter amor pelo dinheiro, ter amor ter ganância pelas coisas, né? Tem pessoas que têm ganância. Eu tenho um carro, mas já vou comprar outra. Eu tenho uma casa não sei aonde, mas já estou comprando outra. Eu tenho não sei o quê. Mas aí, quando se põe diante dos outros, fica se achando, sabe? Se acha melhor que todos. Nós somos todos iguais diante de Deus. Deus valoriza a todos nós. Deus valoriza cada um de nós. Seja você desde o mais pobrezinho, mais paupérrimo, até o mais rico. E muitas das vezes o rico não tem a graça do Espírito de Deus. Às vezes tem todo o dinheiro, mas sofre, né? Carrega consigo uma solidão, ou solidão de espírito, né? de pessoas, não, de espírito, né? A solidão, ou seja, a falta do Espírito Santo, você entende? Então, o apóstolo Paulo estava passando isso aqui para Timóteo. Ele diz aqui assim, ó, ele fala assim, guarda o depósito. Aí ele fala assim, oh meu Deus, cadê? Me perdi aqui. Aqui no versículo 19. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Onde está falando do depósito? Ai, meu Deus, é no versículo 17, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Isso eu já falei, né? Mas eu creio que você entendeu. Aqui, quando ele fala do depósito, ele está falando aqui que ele está falando para Timóteo, e todos nós, né, serve de exemplo para todos nós, que todos nós somos servos de Deus, né? Então ele está dizendo que a nossa segurança, na verdade, está em Deus, está em Cristo Jesus, né? Nós devemos guardar, né, no nosso depósito, ou seja, guardar no nosso coração a Cristo Jesus, né? As coisas agradáveis que Jesus nos dá, e sempre honrar a Deus, sempre agradecendo, né, a Deus. E fala aqui assim, ó, essa expressão remete também a uma forma solene de manter pura e intacta a pregação da palavra por parte dos seus.
dos seus ministros. Isso significa que o evangelho confiado pelo Senhor, de modo algum, pode ser adulterado. Então ele estava querendo falar para ele, falando para Paulo, que ele permanecesse na fé, que ele não adulterasse nada, não fosse ganancioso, mas procurasse ajudar sempre a todos os servos que estavam ali na igreja e todos ali, né, os membros e todos mais quanto trabalhavam ali para o Senhor Jesus, não sejam gananciosos, não pense só em si, mas pense no próximo e coloque sempre Cristo Jesus em primeiro lugar, tá? Então ele está mostrando dessa forma que a verdadeira riqueza ou a prosperidade não é em ter muitas coisas, não é em ter muitos bens, coisas materiais, né, conforme eu já falei, mas é ter uma vida assim de generosidade, de amor ao próximo, de piedade, né, é ter misericórdia para com o próximo, para com o teu irmão, né, o irmão no modo de dizer, de um modo geral, né, não é só irmão de família, né, familiar, mas irmão de um modo geral. Então, na verdade, se nós queremos mesmo servir a Deus, nós devemos ser pessoas zelosas, né? Precisamos ser pessoas zelosas, não só dentro da igreja, né? Para com todas as coisas dentro da igreja, né? Cuidar das coisas da igreja, né? Não riscar as cadeiras, né? Não rasgar o estofado, né? Não ir no banheiro, quando for ao banheiro, ter cuidado no banheiro, né? Não destruir as coisas, né? Não riscar lá o espelho, né? Nem a parede, né? Não sujar a parede, né? Mas o ter zelo de um modo geral em tudo, não só zelo pelas coisas da igreja, mas ser zeloso para com o próximo e para consigo mesmo, né? Dessa forma você está honrando a Deus e Deus vai te honrar ainda mais, né? Então, ser zeloso contudo, o que eu quero dizer, ser zeloso não é só a necessidade de cuidar de você só, você entende? Nós temos essa necessidade de cuidar da gente, mas nós devemos ser zelosos com tudo e com todos, né? Com todos, né? Deixar de ser uma pessoa orgulhosa, deixar de ser uma pessoa invejosa, deixar de ser uma pessoa que gosta de ficar falando da vida do outro. Tudo isso não é bom. Então, o apóstolo Paulo faz lembrar a Timóteo muitas coisas para que ele ensine aos servos. Você entende? Então, Paulo ele fala de muitas coisas. Ele fala sobre briga, sobre difamações, ele fala sobre atritos, né, entre irmãos, né? Ele fala de ganância, ele fala de tudo quanto não convém com a palavra de Deus. Ele fala de modo que as pessoas precisam ser as pessoas justas, pessoas obedientes, fervorosas na fé, né? E que mantenham-se sempre posicionados em Cristo Jesus. Então, a sua conduta vai mostrar quem você realmente é. Você entende? A sua conduta mostra quem você realmente é. Então, você deve sempre buscar ter virtudes, as virtudes do Espírito Santo, que é ser uma pessoa justa, que é ser uma pessoa piedosa, que é ser uma pessoa agradável, uma pessoa também perseverante na fé, uma pessoa que carrega consigo a mansidão, que não é uma pessoa briguenta, né? Uma pessoa que carrega amor consigo. Então, isso são virtudes do Espírito Santo de Deus. Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso e carrega sempre isso com você. Embora, às vezes, tem pessoas que gostam, né, de disse-me-disse, de confusãozinha, e isso não é bom, isso não agrada ao Espírito Santo, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente, que nós possamos viver uma vida plena e saudável
na presença do Senhor Jesus, para que a gente possa, né, trazer muitos testemunhos, né? Muitos testemunhos diante do altar do Senhor, para o Senhor. Não esqueça sempre que você é um missionário. Você não deixa de cumprir a sua missão, né? Você é um missionário. Leve a mensagem salvífica para alguém. Ou seja, leve a mensagem do Evangelho, de modo a salvar aquela pessoa, para que aquela pessoa tenha fé e esperança. Porque o restante, Deus fará tudinho para ela. Tá certo? Então, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!